todos, hoje eu vou mostrar os meus diários gráficos. Eu tenho este aqui, que foi o meu primeiro diário gráfico. A minha mãe ofereceu-me quando eu tinha pai uns 8 anos, mas eu nunca desenhei nele até pai aos 10 anos, ou 11. 11 anos talvez, 11 ou 12. Pronto. Depois eu tenho este, que é o único que está acabado. E depois eu tenho este que é o meu atual, é aquele que eu uso para fazer as minhas coisas atuais. Pronto. Então eu vou começar por este. Basicamente a minha mãe escreveu-me aqui uma dedicatória muito fofinha quando eu era pequena e depois já foi o meu caderno. Mas pronto, mas eu acabei por nunca utilizar este caderno até muitos anos depois. Avisando já que este diário gráfico tem muitas referências à Taylor Swift porque eu era obcecada. Quer dizer, eu ainda sou um bocadinho, mas não tanto. E mesmo que eu ainda seja obcecada, eu já não desenho tanto a Taylor Swift. Eu tenho de variar as coisas, desenhar outras coisas, outras pessoas. Outras pessoas não tanto, mas pronto. Portanto, o primeiro desenho que eu fiz, isto foi em casa da minha avó. Eu fiz isto este desenho que fiz numa folha à parte e depois recortei e colei aqui porque não tinha paciência para desenhar outra vez. Depois é que eu escrevi aqui também a Reputation. Não, isto também foi uma folha à parte. Acho que foi. Depois eu desenhei um brinco que eu tinha. Eu usei uma página inteira só para desenhar isto. Este brinco aqui. Ainda tenho este brinco. Depois eu desenhei, tem a ver com a Taylor Swift, que eu comprei aquele brinco por causa da Taylor Swift. Depois eu desenhei isto, porquê? Por causa de uma letra de música da Taylor Swift, que é... não sei, não me lembro, mas eu lembro-me que era isso. Depois eu desenhei a Taylor Swift, assim, na Red Tour. Gostei bastante deste desenho, que eu até coloquei brilhantes, que eles ficam assim no dedo, ainda, mesmo com cola. Isto sai brilhante para todo lado. Depois eu desenhei um outfit da Eras Tour, que foi um outfit que eu gostava muito na altura, que era este, da era de Red. Que este eu não coloquei brilhantes, eu coloquei corretor. Depois eu desenhei a Taylor Swift outra vez, mas sem cara, porque eu na altura desenhava as coisas sem cara, como vocês podem perceber. Porque eu não sabia desenhar caras, basicamente era isso. Então eu desenhei a Taylor Swift, mas isto não tem sombras, então o ombro ficou estranho. Depois eu decidi escrever as fontes todas da Taylor Swift, mas eu não acabei. Eu escrevi todas e tinha contado o espaço para fazer até Midnight. Quando eu ia fazer Midnight, saiu o The Torture Poets Department pouco tempo depois. Saiu não, ela anunciou que ia lançar o The Torture Poets Department. Então eu pensei, epá, não estou com paciência para acabar isto vai ficar uma porcaria, não vai estar completo, não sei o quê, coisa... Agora fiz uma carta bem estranha, mas pronto, eu acabei por não terminar. Depois eu tinha aqui uma bola de espelhos com as cores da Eras da Taylor Swift. Mais uma bola de espelhos, mas neste caso tem uma coisa de arqueiro, por causa das letras da Taylor Swift. Depois eu desenhei a Taylor Swift com cara. Isto ficou terrível. Terrível. A sério. Não tenho palavras para descrever isto. Sem comentários. Não gostei nada. Passei de à frente. Desenhei um vestido que eu na altura dizia que era o meu vestido de casamento. Não vai ser. Eu desenhei o próprio vestido. Pronto. Depois mais à frente decidi desenhar a parte de trás do vestido. Eu já passo para a outra anterior. E aqui no meio eu desenhei uma guitarra por causa da Taylor Swift. A parte de trás do vestido. E aqui uma boca e uma bola de espelhos. Eu também gostava muito de desenhar bolas de espelhos. Depois eu desenhei uma flor, que eu na altura só sabia desenhar flores assim. E eu achava que era o próprio charme, porque eu achava que estava a arrasar. Não, as flores não são assim tão perfeitas, as pétalas não são assim, não tem sombra nenhuma. Pronto. Depois deste eu até gostei, porque foi tipo uma parede partida, tipo rachada, uma parte partida assim, que eu até fiz sombra e depois coloquei a letra da Taylor Swift aqui no meio, que é do... que letra é esta? Right Where You Left Me. Pronto, basicamente era isto. Eu até fiz sombras, eu gostei mais ou menos deste das sombras, porque eu hoje utilizaria uma letra diferente, talvez. Depois eu desenhei uma coisa que à vista não parece ter nada a ver com a Taylor Swift, mas tem. E eu explico porquê. É o Olaf, porque houve uma vez na 1989, já estou a banar isto tudo, na 1989 World Tour, que ela se vestiu de Olaf no palco. E eu decidi desenhar por causa disso. Depois eu desenhei uma tulipa, que não tem profundidade nenhuma, mas não está assim tão feia. Depois eu desenhei esta coisa, e eu coloquei por causa do videoclipe de You Belong With Me, que não foi bem desenhar, foi só escrever. Depois eu desenhei a primeira coisa que não tem nada a ver com a Taylor Swift, uma fleca, que eu gostei muito. Eu acho que eu há bocadinho estive a fazer este vídeo, só que eu estou a refilmar porque eu filmei no formato errado. Mas eu reparei
que eu desenhei muito melhor coisas que não são da Taylor Swift, coisas da Taylor Swift. Não sei porquê, mas acontece. Depois, eu desenhei umas estrelinhas que eu ia preencher a página toda, mas tive preguiça com estas espirais lá dentro. Um lacinho, porque eu era muito coqueta, ou pelo menos achava que era. Não tem profundidade nenhuma. Oi? Eu estou sempre a passar 2 folhas à frente, não sei porquê. Depois este, eu também, quando disse que não ia ser, que aquilo ia ser o meu vestido de casamento, depois eu mudei de ideias. Desenhei outro para ser o meu vestido de casamento. Estou mais inclinada para este do que para o outro. Eu gostei muito desta parte aqui, eu queria um vestido de casamento, assim com esta parte assim igual, mais ou menos. Aqui esta parte ainda não sei. Mas bastante parecida a este. Estou mais inclinada para este. Depois eu tinha um búzio, que também não tem profundidade nenhuma, quase. Não tem pouca sombra. Depois eu tinha um cor fixe, com cores, a primeira vez que eu desenhei com cores. Mas não tem profundidade, só tem as cores planas, estão a entender? Depois, o que eu desenhei? Desenhei uma Mary Jane. Também gostei deste até. Neste geográfico basicamente eu só tenho coisas com lápis carvão. Não tem praticamente cor nenhuma. Desenhei uma maçã. Esta coisa, não sei porquê. Sabrina Carpenter, eu tentei desenhar, mas não desisti. Depois isto foi para ir no nono ano até agora. Isto foi quando eu entrei no 10º ano, pelo menos quando eu estava quase a entrar no 10º ano. Lembro-me de desenhar isto e demorava de tempo, e desenhar este a demorar tipo 10 minutos e este demorei 20. E foi o dobro do tempo. Depois eu desenhei um gato que eu não gostei nada. Nada. Ficou estranho. Mas na altura eu achei que ficou o próprio charme. Depois eu desenhei um outfit que é meu mesmo, porque a minha irmã mandou-me esta saia e eu comprei este top. E eu pensei, epá, tenho que desenhar este outfit, está mega giro. Não estava assim tão giro. Pronto, depois eu gastei uma folha inteira só para desenhar uma flor, que não ficou assim tão gira. Desenhei a minha princesa favorita da Disney, a Aurora, sem cara, obviamente, porque eu não sabia desenhar caras. Ai. Desenhei um laço, primeira vez que eu pintei com aguarelas. Mais uma vez com aguarelas, sem esboço, uma bola 8 cor de laranja, não sei porquê. Depois eu tinha a tinta, já tinha a tinta molhada, a aguarela molhada. Então o que eu fiz? Escrevi isto, não sei, só para não... Não sei, sinceramente não sei. Depois eu desenhei estas coisas que eu nunca acabei, que eram umas notas musicais. Não sei porquê, eu não lembro porquê. Depois eu desenhei isto, eu não vou comentar, é a Sabrina Carpenter, para quem não está a entender. Não vou comentar. Depois eu desenhei este bonequinho que vocês devem conhecer, é este aqui. Oi? Pronto, desenhei o bonequinho numa posição que eu gostava muito, que é a posição de balé. Desenhei um copinho de vinho. Um copinho de vinho com 2 pessoas, como vocês podem perceber, são aqui 2 pessoas. 2 caras. Foi a primeira vez que eu fiz uma colagem, foi esta vez. O meu professor disse, vocês em vez de desenhar, podiam também fazer colagens, fazer coisas assim. E eu, ok, experimentei. Yeah. Eu acho que a única coisa que eu gostei foi as letras aqui e isto. De resto, esta coisa aqui toda ficou horrível. O elefante até ficou giro, mas olha, não sei. Depois eu, estúpida como sou, desenhei a capa de um livro. Que eu li. Não fui eu que inventei. Eu peguei na capa original, porque eu tinha o livro, mas tinha a capa versão portuguesa. Eu desenhei isto. Está horrível, está horrível. Depois eu até desenhei uma rocha com umas canetas novas que me tinham oferecido no meu aniversário. Está muito gira, mas falta tipo... Para além de profundidade, falta um bocado de musgo, de verde. Pronto, mas pronto. Desenhei um fóssil, não sei se isto é um fóssil, na altura eu sabia, mas já não sei. E eu não tenho mais nada neste diário gráfico, porque eu não cheguei a acabar. Eu comecei neste diário gráfico. E depois nunca mais terminei aquele, porque eu comecei neste. Pronto. Este aqui, eu coloquei aqui autocolantes todos pipis. E aqui autocolantes com o meu nome. E um elefante e um gato. Pronto, basicamente eu desenhei isto. Ai, desculpa. E depois, não sei porque, eu fiz um origami assim e decidi desenhá-lo. Desenhei uma pessoa, que não sei porquê, toda a gente diz que era a minha mãe, mas não era a minha mãe que eu estava a tentar desenhar, não era ninguém na verdade. Na entrada,
Eu gostei muito deste, embora tenha pouca profundidade. Eu era para desenhar aqui em baixo de lado, mas tive preguiça porque este demorou muito tempo para eu conseguir desenhar. O aquecedor, já não me estava a lembrar. Os meus óculos. O sapato de uma amiga minha. O ferro, isto já foi em casa. E depois isto foi quando eu voltei à escola. Eu desenhei partes do corpo, porque o meu professor até disse, podem desenhar orelhas, pés, orelhas de elfo se quiserem. Então eu tinha uma orelha de elfo também. Depois eu tinha mais partes do corpo, eu gostei muito deste olho. Nariz só, várias cores, vários materiais. Olhos. Uma mão, assim, que era a minha mão, supostamente. Mas ficou desproporcionado a parte dos dedos, ficou muito pequena. Aqui eu desenhei isto, não sei porquê. Mais uma pessoa, não sei quem é. Depois eu comecei a desenhar corpos, assim e assim. Depois desenhei esta cobra, que na altura o meu professor disse que estava muito gira, mas depois a minha professora, isto foi no 10º ano, a minha professora depois do 11º ano, quando viu o meu diário gráfico, disse que faltava sombra e profundidade. Depois eu fiz isto, não sei porquê, nem me lembro porquê. Mas pronto. Isto foi uma coisa que uma amiga minha fez porque o professor tinha mandado fazer e eu não estava quando a professora mandou fazer. Então o que é que eu fiz? Peguei naquilo que ela me explicou e fiz também. Basicamente é colocar formas geométricas dentro de um desenho, né? Por cima de um desenho, e dentro das formas geométricas inverter as cores. Depois tinha esta flor muito bonitinha, sem esboço. Mais uma sem esboço. Uma não. Uma maçã sem esboço. Esta vela também sem esboço. Este aqui, que eu gostei muito. A minha imagem nos meus e-mails. Depois isto aqui mais uma vez que tive erro. Tentei fazer, até gostei um bocadinho. Depois eu fiz aqui, vi no TikTok uma miúda a fazer bambu com marcadores. E eu decidi também fazer. Depois eu fiz estas frutas, uma laranja, um estilo toda a gente que é um tomate e um morango que parece um dente. Depois mais uma tentativa e erro. Depois desenhei só flores. Depois aqui um sapo com uma flor, porque eu queria fazer isto para a minha mãe. A minha mãe gosta muito de sapos. Depois eu desenhei aqui o fundo do mar, que fez um bocado de impressão, porque estas bolinhas, eu tenho que ir para a FPM, então estas bolinhas fizeram um bocado de impressão a fazer e depois a ver, mas depois eu tive preguiça de apagar. Depois isto foi um planejamento, tecnicamente foi uma manta, mas o meu professor disse, tenho planejamentos, coisas com ondas. Ondas tipo assim, pronto, vocês perceberam. E eu tinha uma manta que estava no chão. Eu pedi à minha mãe para colocar uma manta no chão. Isto foi a minha prima. A minha mãe tem uma foto da minha prima e em cima da mesa. Eu decidi desenhar essa foto. Depois eu tinha esta aqui de Boris Salgados. Também é uma imagem do meu... Não é este desenho, mas o Boris Salgados é uma imagem de outro dos meus e-mails. Mais um planejamento, que tem pouca sombra. Isto aqui, estão a ver? Está muito bonito. Sabe o que é? Estão a ver a Capela Sistina? Tem sibilas, que é os desenhos do teto. E o meu professor disse, vocês vão desenhar numa folha assim bué grande, tipo deste material, verem, deste material, assim. Vão desenhar uma sibila inteira, só a pastel de óleo, com depois pormenores daquilo que vos chamou a atenção. E eu escolhi esta sibila, porque eu fui a última a escolher, porque meus colegas escolheram todos coisas, e eu escolhi uma que ninguém tinha escolhido. Porque aquilo era cada um escolhia a sua, então eu escolhi esta. E foi basicamente o esboço, o treino para a sibila em si. Porque tinha uns animaizinhos e uns coisinhos, não sei. Umas estrelas do mar, e agora dizer frutos do mar. Este laço, que tem muito mais profundidade, mas que não está a 100%. Depois eu comecei a desenhar animalários. O que é animalários? Para quem não sabe, animalários é quando se junta tipo um animal com um objeto, ou um animal com outro animal, um animal com uma fruta, coisas assim. Coisas que não existem, mas que basicamente se juntam. Que não existem quando estão juntas, mas existem separadamente. Então eu desenhei um elefante com orelhas de alface, mas eu não liguei muito aos pormenores, porque estava com preguiça. Desenhei assim. Depois desenhei uma tesoura com pernas de bailarina. Depois eu desenhei este origami que a gente fez na aula com o professor. O meu professor também faz origamis, tem um clube de origamis, acho eu. Mas pronto.
Depois eu desenhei mais um animalário, que era uma girafa com roupa de fato. Depois eu fiz aqui uma coisa muito feia. Olha bem, isto está horrível do mar. Depois aqui não está nada, não está esfumado, está muito sólido, estão a perceber? Depois eu desenhei este peixe nas férias, já para o 11º ano. E depois, no início do 11º ano, eu comecei a desenhar com canetas e lápis. 2 materiais em vez de só um. Olha, eu gostei muito desta laranja. Ficou gira, mas não ficou realista. Depois este kiwi, este ananás. Depois eu estava muito impressionada, não, muito empolgada com as minhas canetas e decidi desenhar estas olives, estas azeitonas. Mas não terminei porque não me deixou passar o lápis, porque eu não gostei nada do resultado só com caneta. Depois eu desenhei este clipe. E depois uma água. Porquê? Porque a nossa professora do 11º ano disse assim: vão desenhar qualquer coisa que vocês queiram, para eu ver em que nível vocês estão. E depois desenham o vosso colega da frente. E eu desenhei uma amiga minha, que estava ao pé de mim, à minha frente, ou não lembro. Pois, não parece nada ela. Supostamente é ela, mas não parece. Toda a gente dizia que parecia a Sabrina Carpenter, e não a Clara, que é o nome dela. Depois a minha professora mandou um TPC que era desenhar uma folha. Eu desenhei uma folha e lembrem-se bem deste TPC porque eu vou refazer a folha no outro diário gráfico. Pronto, esta folha é assim mais anime. Anime ou anime, não sei. Pronto, depois eu desenhei estas cerejas. Um balão, que aqui ficou muito comprido, não gostei. Uma maçã, que eu gostei muito. E acabou este diário gráfico. E agora vamos ao meu diário gráfico atual. Pronto. Basicamente, os primeiros desenhos daqui foram desenhos ainda do 10º ano. Porque eu comecei neste diário gráfico e depois fui para outro, fui para este. E depois sim voltei para este, das argolas. Portanto, os primeiros desenhos são ainda do 10º ano. Eu comecei com este aqui. Se vocês são de artes, ou se vocês gostam de Van Gogh, vocês vão reconhecer que é a Noite Estrelada. Eu fiz apenas com 2 cores porque o meu professor disse: vais escolher 2 cores que sejam opostas no círculo cromático, que sejam cores complementares, e vais fazer. E eu escolhi o azul e o laranja porque eu acho que é uma combinação muito bonita. Depois aqui, este foi o primeiro diário gráfico que eu comecei a desenhar à frente e atrás. Neste eu ainda não tenho à frente e atrás, neste início, mas depois eu comecei a fazer à frente e atrás. Depois eu desenhei este, o meu professor para não desenhar animais, mas com regras. Então era assim: mão direita, ou mão dominante neste caso. Mão não dominante, não está assim tão mal até. Depois, ao contrário. Sem referência, portanto sem olhar para a referência. E depois uma mão sem parar, sempre mão elétrica, tipo... Estão a perceber? Pronto. Depois eu desenho aqui umas partes do corpo. Esferográfica, porque eu na altura vou beneficiar na esferográfica. E isto sim, já foi 11º ano. E vejam a evolução. Vejam a evolução. Eu gostei muito deste desenho. E por isso eu fiz também, assim, na parte de trás fiz uma colagem. Na parte da frente fiz um cogumelo. Na parte da frente da próxima página fiz este cogumelo que eu adorei. A minha professora deu-me 20 valores. Está aqui. 20 valores. No desenho. Depois eu comecei a fazer, fiz isto, fiz uma pessoa. Depois eu comecei a fazer personagens, que é este aqui. E então basicamente a personagem que eu tenho, estou a parecer, opa, as personagens que eu criei, aquilo que elas faziam da vida, por exemplo, esta era uma dançarina, então era dancer. Então começava com D, o nome dela tinha que começar com D. Estão a entender? Então eu coloquei Diana. Pronto. Fiz esta. Vou fazer assim, Depois fiz este, que é o Eric the Engineer, como podem perceber. E lembro-vos daquele TPC que eu falei? Pois eu melhorei outra folha, fiz outra folha, porque eu não gostei muito da outra, achei que não ficou muito realista, então eu fiz esta. Depois lá fiz eu outra personagem, Iris the Illustrator. Fiz aqui uma perspectiva, porque a nossa professora disse: vamos lá para fora, levem só uma caneta e um lápis, uma borracha e um lápis, e se cada um senta-se no seu spot a desenhar a perspectiva. Pronto. Depois ela até pediu para desenharmos uma coisa qualquer da natureza que estivesse lá fora. Desenhei esta folha seca. Pronto.
Depois também tenho aqui Ariana the Actress. Isto aqui foi uma experiência assim meio mental que a nossa professora fez connosco. Isto não dá para perceber, mas é tipo 2 montanhas, um rio, uma cobra, uma árvore, uma casa e um sol. E cada coisa representa uma coisa. Tem um significado. Por exemplo, o sol é a família, as montanhas é a mãe e o pai. Pronto. E então ela depois disse que no sítio onde a gente tinha colocado cada elemento significava uma coisa na nossa vida. Pronto. Depois ela fez outra experiência connosco, que eu até decidi escrever e depois desenhar em vez de desenhar logo. Pronto. Depois aqui, este Sol e Lua, que vocês vão ver muito neste diário gráfico, Sol e Lua. Depois eu tenho aqui este, que é Bailey the Baker, que vai ser o meu último personagem deste diário gráfico. E aqui mais outra vez Sol e Lua. Aqui, esperem. Aqui eu fiz isto na aula de filosofia, porque a aula de filosofia estava muito chata. E eu decidi fazer aqui uma torta de morango e um brócolis. Depois eu fiz este, que não se nota muito bem, mas tem aqui uma mão, um moinho, um lago, que a nossa professora disse: vocês vão fazer uma coisa com 5 elementos. Portanto, os elementos são um pilar, um moinho, 5 elementos, um gato, uma mão e um lago. Nós tínhamos de transformar isso em alguma coisa que fizesse sentido. Então o que é que eu fiz? Isto foi o esboço do esboço. Foi o treino do esboço. Não, isto foi o treino do esboço. Depois eu fiz o esboço. Ficou assim. Então isto é assim. É aqui o lago. Depois aqui tem uma miúda tipo afogada, sem cara. E depois tem aqui um gato fora do lago a sair de uma poça com a mão cheia de sangue. Depois tem aqui umas florzinhas, não sei o quê. E depois a refletir no lago tem um moinho e um pilar. Por isso é que estão de cabeça para baixo, estão a refletir no lago. Pronto. Depois eu fiz esta colagem também. Que pronto, é pronto, não sei. Fiz este desenho que está inspirado num desenho de uma amiga minha. Depois a nossa professora mandou-nos desenhar sonhos que nós tivemos durante a semana. Eu só sonhei 2 vezes. Portanto, eu só desenhei 2 vezes. Este sonho fez-me imensa impressão, porque como tem pontos aqui, e eu tenho tripofobia, mas como foi um sonho que eu tive, eu desenhei na mesma. Mas eu tenho tripofobia, então isto fez-me bem impressão, para além de desenhar, de ter o sonho fez-me impressão. Depois o meu próximo desenho foi invasores. Não sei porque eu sonhei com isto. Depois aqui eu tentei desenhar um Naruto, porque me disseram que ia ser muito fácil, mas não é. Aqui eu vou mostrar-vos mais uma colagem. Primeira vez que eu usei a teoria da cor e canetas. E canetas não. A teoria da cor em canetas e a primeira vez que eu usei a teoria da cor, basicamente. E a minha professora deu-me 20. 20, não sei porquê. Mas ela deve ter percebido que eu me esforcei para tentar usar a teoria da cor. Pronto. Depois mais uma vez Taylor Swift. Esta foi a única vez que usei Taylor Swift neste diário gráfico. Que é a bola de espelhos com as cores todas, menos a The Life of a Showgirl, porque ainda não tinha saído. Depois eu desenhei aqui um desenho em movimento de um jogador de basquetebol em cadeira de rodas. Mais uma colagem. Mais teoria da cor, mas desta vez com lápis. Espera, está ao contrário, este está do cabeça para baixo. Mais teoria da cor, mas este está muito bonito. Depois este, teoria da cor. Mas eu não terminei porque eu não estava a conseguir fazer a casca da tangerina. Depois eu fiz esta colagem. Fiz aqui, este foi um dos meus melhores desenhos do diário gráfico. Foi este do Cópio das Gotas. Eu depois já vos mostro. Este está muito bonito. Também tem 20 valores. Pronto. Depois eu não tinha nada atrás neste. Portanto eu vou passar já para o próximo. Que é uma berinjela. Eu agora estava a usar muito a teoria da cor porque eu gostei muito. Uma maçã. Depois eu tinha isto, que é o Sermão de Santo António aos Peixes. Aqui o Santo António parece que ele tem cabelo, mas não é cabelo, é o capuz da capa, estão a entender? Pronto. Depois aqui eu desenhei isto sem nada, sei lá. Não é assim nada que eu queria dizer, era só porque sim. E a minha professora disse que eu devia chegar mais às margens aqui de dentro e coisa, não é? As margens aqui da borda. Mas pronto, eu tive preguiça. Um dia talvez eu faça. Depois eu tinha aqui outro vestido que está todo borrado desta coisa. Desenhei aqui mais uma vez noite estrelada, mas em pequenas partes. Depois uma cerejeira que está um bocadinho borrada da noite estrelada.
Aqui uns copos de champanhe. Não sei porquê, porque eu vi no Pinterest. Uma braboleta, que eu gostei muito. Esta ficou muito bonita. Aqui. Será que isto é assim? É. Aqui, tipo, uma galeria de arte com perspectiva. Sol e lua, mais uma vez. Ao contrário. Depois eu desenhei esta flor. O Mickey, que eu não gostei. Colagem com desenhos que amigas minhas fizeram. Colagem. Cara! Esta cara aqui foi diferente, esta aqui é de 3/4. Aqui é a experiência do olho e do nariz, como é que ele ficava, em que posição ficava, e aqui é o nariz. Pronto, eu gostei mais deste. Depois a nossa professora mandou-nos desenhar com aquilo que tínhamos aprendido desta parte do 3/4, que era novo, desenhar uma colega. Eu decidi desenhar a Carla. A Carla é muito gira, foi que eu decidi desenhá-la. E a Carla desenhou-me a mim. Pronto, eu nunca cheguei, ele está borrado por causa do desenho a seguir, mas eu nunca cheguei a terminar a Carla porque eu não terminei isto na própria aula, e quando ela foi na próxima aula, ela já não tinha as tranças, e eu não sabia desenhar tranças sem ter uma inspiração, né? Então eu nunca cheguei a acabar este desenho. Mas pronto, depois eu fiz experiências de cabelo. Cabelo liso, ondulado, encaracolado e crespo. Depois fiz mais uma colagem inacabada. Uma página só sobre mim, about me, como podem ver. Depois isto foi de um filme que a gente viu na aula, que a gente ia aqui desenhando enquanto víamos o filme, que é A Viagem de Chihiro, ou Chihiro, acho eu, A Viagem de Chihiro. Em inglês é Ghosted Away, acho que é isso. Depois eu desenhei a camisola do pai, aqui o arbusto, que não ficou muito chique. A parte da lareira, estes bonequinhos que havia lá no filme. Esta coisa aqui que eu já não sei explicar o que é. Esta personagem. E um queijo. Depois agora vou-vos mostrar o copo que eu estava a falar. Ele está um bocadinho borrado, mas está lindo. Eu adorei este copo, sinceramente. Acho que foi um dos meus melhores trabalhos de diário gráfico. Depois a seguir as gotas de água que eu estava a falar. Que a nossa professora... Isto é um bocadinho borrado aqui, mas ignorem. A nossa professora, quando chegámos à aula, ela disse assim: hoje vão se sentar ao pé da janela, estava a chover lá fora, e vão desenhar as gotas de água. E a gente, oi? Pronto. Lá fomos nós, sentámos ao pé da janela, todos ao pé das janelas. E começámos a desenhar. Comecei a desenhar por esta, parecia um pinhão, uma semente, não sei. E fui melhorando, depois fui fazendo assim, depois fiz esta, foi a última, foi a mais bonita. E depois desenhei aqui um olho e uma boca, só para treinar, embora não tenha ficado muito bonito. Desenhei esta banana depois de um teste de geometria que o professor disse que quem quisesse podia pegar no diário gráfico e desenhar. Estes mirtilos, que eu sinceramente gostei, mas não tanto. Que não tem nada atrás porque passou por causa das canetas e eu não fiz nenhuma colagem ainda. Estes tomates, muito bonitinhos. Depois, este também gostei muito deste. Esta romã. Estes abacates, ou melhor, o abacate. Um pimento e uma alforreca. Uma pitaia e um alho. Uma cabeça de alho. Depois este desenho também está muito bonito, que é um ovo. Eu adoro desenhar ovos, eu tenho muitos trabalhos de ovos. Então eu desenhei este aqui, muito bonitinho. Depois eu fiz uma trend, que era pedir ao Pinterest para decidir aquilo que eu desenhava, que tipo, eu pesquisava o objeto e o primeiro objeto que aparecia eu desenhava. E depois sempre assim com várias coisas. Depois eu fiz este peixe, que a minha professora até desenhou aqui uma coisinha, porque o peixe não devia ter uma conexão tão pequena, devia ter uma maior. Pronto. Depois eu fiz este pé, que tem aqui experiências de cor ao lado, porque foi para um trabalho onde eu depois tive que fazer experiências com estas, não é experiências, eu tive que usar estas cores. Até eu decidi fazer experiências ao pé do pé. Mas pronto, o pé está muito bonito. Olha aqui os dedinhos. Eu gostei muito deste pé. E o trabalho também ficou muito bonito. Depois eu tinha mais frutas. Eu gostei muito destas tangerinas. E depois deste limão. E depois das uvas, que não estão tão bonitas, mas pronto. Mais um pimento, só com lápis de cor. Para não gastar as tintas que eu tinha... Para não deitar fora as tintas que eu tinha já metido na paleta, eu pintei este abacate. Isto foi de uma visita de estudo, que a gente estava dentro do museu e eu desenhei aqui. Desenhei o teto do museu. Na visita de estudo na mesma, estávamos lá fora e eu desenhei um plátano e uma folha. E depois, passado muito tempo, eu voltei a desenhar. Eu desenhei este aqui estas flores, que eu gostei muito.
aqui já foi depois passado mais algum tempo. Isto tem data? Não, não tem data. Olha que bom. Pronto. Estava dentro da carrinha de trabalho do meu pai e de um colega de trabalho do meu pai e amigo do meu pai. E desenhei aqui o tablier, aqui coisa, a porta era aqui era a parte de cima. E aqui era a minha vista de dentro da carrinha. Tinha aqui até um coisinho no vidro. Não é assim. Depois eu desenhei também esta flor que o meu pai me apanhou. Depois eu desenhei este limão, que ignorem que está borrado aqui da melancia. Que eu também fiz a melancia, está muito bonita. E atrás fiz um tutorial de como desenhar gotas de água, porque eu gostei muito de outras gotas de água, então eu fiz um tutorial de como desenhar. Depois eu, passado mais algum tempo, este foi um dos mais recentes, que foi uma arara. Ainda vou melhorar aqui o tronco com lápis de cor, mas isto foi tudo com canetas acrílicas. Depois eu fiz com canetas de álcool. Fiz este aqui, que eu gostei muito, 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 muito. Depois fiz esta aqui, esta moça, que eu não sei quem é, só vi no Pinterest e achei bonita. E pronto, basicamente é isso. Bem, basicamente foi isto. Se vocês querem que eu mostre os meus trabalhos, para além do diário gráfico, os meus trabalhos à parte do diário gráfico, é só comentarem. Beijinho!